Você acha que se fosse outro governo, a gente teria tido resultados menos desastrosos? Teria. Foi uma combinação muito ruim. Você ter um governo explicitamente negacionista, que negava a ciência, que negava vacinas, que é algo que inédito no Brasil. O Brasil sempre foi um país pró-vacinação. Então, você ter essa situação no meio da maior emergência sanitária que a gente enfrentou nesse século, e talvez no século passado, foi uma combinação extremamente infeliz. E a gente tem números disso. A gente tem trabalhos científicos que mostraram o excesso de mortes causadas pela pandemia no Brasil, que poderiam ter sido evitadas com políticas públicas baseadas em ciência, com mais campanhas de vacinação, e se a gente não tivesse um governo tão negacionista na época. Então, foi uma combinação desastrosa, e eu acho que dificilmente qualquer outro governo conseguiria ter sido tão ruim. Você, depois que passou o governo Bolsonaro, você teve conversas com a equipe de transição do governo Lula. Sim. Você ali achou que as coisas iam melhorar? Você já sentiu sinais ali que as coisas seriam diferentes? Olha, eu acho que tem dois problemas aí. A barra estava tão baixa com o governo Bolsonaro que qualquer coisa que viesse depois ia ser melhor. Então a gente já estava feliz de simplesmente ter se livrado daquele governo negacionista, e isso já era visto com muita esperança. Naquele momento, quando eu fui conversar com o pessoal da equipe de transição, eu acho que o momento era esse, era um momento de muito otimismo, de falar, nossa, finalmente, agora a gente vai poder voltar com as campanhas de vacinação, a gente vai poder recuperar o que a gente era antes e, quem sabe, até avançar, melhorar nessas pautas. Então eu acho que teve um esforço muito grande naquela época, principalmente na área de vacinação, de tentar minimamente recuperar o que a gente tinha perdido. Não é fácil, eu acho que não é fácil, porque realmente as campanhas de vacinação tinham ficado muito tempo sem financiamento, e você precisa então recuperar tudo isso, mas eu também acho que o novo governo não tem se mostrado nenhuma grande maravilha nesse sentido. É aí que eu ia chegar. Porque parece que, assim, você falou, a barra estava tão baixa, a gente esperava uma revolução completa, mas, assim, a atuação do governo, por exemplo, durante a dengue, eu achei que... Deixou muito a desejar. Muito a desejar. Deixou muito a desejar. Eu acho que eu critiquei isso em algumas das minhas colunas no Globo. Na revista Questão de Ciência, a gente também escreveu sobre o assunto. E vários outros colegas da comunidade científica também fizeram críticas, porque as críticas são necessárias. E foi realmente uma atuação muito fraca do Ministério da Saúde na questão da dengue, que, desculpa, não é nenhuma surpresa que vai ter dengue no Brasil no verão, e que mais ou menos a cada 3, 4 anos você tem uma epidemia mais severa. Isso também não é nenhuma surpresa. Além disso, a gente teve avisos da Organização Mundial de Saúde, da OPAS, em outubro do ano passado, ainda falando, olha, vai ter dengue, e vai ser ruim, vai ser mais severo esse ano. A gente também tinha vários dados de climatologia falando, cara... Vai chover em abril. Exatamente. Vai estar calor, vai ter chuva, vai ter mais chuva do que o esperado nessa época do ano, vai ter mais mosquito, vai ter mais dengue e outras febres transmitidas por mosquito. Então, não foi falta de aviso, foi falta de atuação. E isso precisa ser cobrado de qualquer governo. De qualquer governo. O que passou pela tua cabeça quando o governo Lula sancionou a lei que autoriza a ozonioterapia? Passaram várias coisas pela minha cabeça que eu não posso dizer aqui, mas oficialmente eu escrevi coluna sobre isso, e oficialmente é um absurdo. É um absurdo. A ozonioterapia é uma das PICs, é uma das 29 PICs que está no SUS, mas ela não é nem endossada, como a homeopatia e a acupuntura, por exemplo, pelo Conselho Federal de Medicina. Nem o CFM gosta de ozonioterapia. E então eu imagino que foi um lobby político muito forte ali, e que é muito perigoso, porque a ozonioterapia é uma prática que, além de não funcionar para as condições que ela pretende tratar, ela é uma prática que pode ser danosa, ela pode ser perigosa para o paciente. E precisa
ser retirada do SUS, como várias outras terapias que estão lá dentro dessas 29, e não era realmente para ter sido endossada com uma canetada do presidente da República. Eu fico imaginando qual é o tamanho desse lobby. Qual é o grande, qual é a grande indústria da ozonioterapia que precisa ser atendida? Olha, esse é um lobby complicado. A gente tem tentado no Instituto Questão de Ciência entender também, porque a gente entende qual que é o lobby da homeopatia, da medicina tradicional chinesa, onde está, né, dentro da acupuntura, porque são práticas médicas no Brasil. Então é natural até que exista um lobby, que exista uma resistência, porque tem profissionais que se especializaram nisso. O dia a dia deles depende dessas práticas, é o ganha-pão deles. Agora, a ozonioterapia realmente é uma coisa um pouco mais obscura do que isso. A gente não entende exatamente onde está o lobby. Será que é e no por cu? que Talvez o lobby esteja aí. Porque a ozonioterapia não tem o lance do... É retal. É Sim, retal. A ozonioterapia Eu é acho que é a retal. galera do cu. Eu acho que é a bancada do cu. Eu acho que pode ser um bom objeto interessante de investigação. Vamos procurar essa evidência científica aí. É o lobby do cu. Vamos tratar desse assunto aí. Imprensa, vamos botar aí, lobby do cu. É a única coisa que me... Faz sentido. Eu acho que tem uma plausibilidade biológica forte. Aí, viu? Natália, você estava falando aí sobre essa comunidade médica, Conselho Federal de Medicina e tudo. Durante a pandemia eu fiquei abismado com a quantidade de médicos que receitavam cloroquina, ivermectina. Eu sei, havia motivação política em torno disso tudo. E eu também já entrevistei aqui a doutora Ludmila Rajari, e ela fala assim, cara, é muito difícil você ver, ela fala assim, a quantidade de médico charlatão que tem por aí, médico de dancinha de TikTok, e ela fala sobre essa quantidade de faculdades de medicina que foram fundadas no Brasil e que não tem estofo suficiente, não tem capacidade de formar médicos de qualidade. Por que você acha que isso acontece? O que está acontecendo com a medicina que é ensinada nas faculdades brasileiras? Por que a gente tem médicos que às vezes fazem uma boa faculdade e que está lá receitando ivermectina? Olha, eu tenho um colega que ele criou o primeiro curso de medicina baseada em evidências na Escola Baiana de Medicina, que é uma escola muito tradicional de medicina no Brasil. E ele deu esse curso lá durante muitos anos e sempre que perguntavam para ele, ele falava, é meio esquisito, né? A gente pensar que precise existir um curso dentro da escola de medicina chamado medicina baseada em evidências, porque toda medicina deveria ser baseada em evidências. Redundância, né? Mas ele sentiu necessidade, isso faz muitos anos mesmo, é coisa de 20 anos atrás, ele sentiu necessidade de oferecer esse curso porque ele achou que o treinamento dos profissionais de medicina, o treinamento dos estudantes de medicina, ele era muito falho em realmente educar essa rapaziada em como funcionam evidências científicas, como a ciência funciona, para poder testar medicamentos, testar vacinas, testar tratamentos. Então ele criou esse curso que eram noções básicas mesmo de como se testa procedimentos em medicina, como se testam medicamentos, e também noções básicas de estatística, de probabilidade, que ele achou que estava faltando no currículo dos estudantes de medicina. E eu acho que foi uma grande sacada dele, porque a gente esquece que as escolas de medicina, de veterinária, de nutrição, de saúde pública, todas essas áreas, eu não falei todas aqui, devo ter esquecido um monte, mas todas essas áreas de saúde são escolas muito técnicas, não são escolas de ciências duras, de ciências básicas, como biologia, química, física. E acho que, às vezes, ao esquecer de colocar um pouco mais de ciências duras no currículo e até de filosofia, sociologia, para dar uma formação um pouco mais ampla para esses profissionais, a gente acaba criando profissionais extremamente técnicos, mas pouco críticos e pouco científicos. E então eu acho que muitos dos profissionais, claro que tem os que estavam fazendo lobby político, mas eu acredito que a maioria dos profissionais que realmente receitou cloroquina, ivermectina, todas essas curas milagrosas para a Covid durante a pandemia, não fez isso de má fé. Eram pessoas que realmente acreditavam que estavam fazendo melhor pelos seus pacientes. Eu acho isso até pior.
de uma certa forma, dá medo justamente por causa da formação desses profissionais. Mas eu acho que acende um sinal de alerta, e eu acho que a Ludmila tem falado muito disso, da responsabilidade, principalmente deles, da classe médica, em como lidar com a educação em medicina e onde está a barra, o que é aceitável para um profissional de medicina, e isso é algo que eles vão ter que regular entre eles, como médicos, como classe médica, o que é o minimamente aceitável. Qual